Volume 13. Capítulo 89. A quarta habilidade espiritual de Tang San. Ouvindo as palavras de Flendir, o coração do grande mestre acelerou e ele murmurou: Isso! Algo como isso é realmente possível. Flendir disse grandiosamente: Existe alguma coisa impossível? Pelo menos desse jeito os corações dos dois irão se sentir muito melhor. Contanto que vocês defendam esse último perímetro e se mantenham separados todas as noites. Há alguma coisa ruim em ser capazes de sentir o amor um do outro? Deixando de lado primos. Mesmo que vocês fossem irmãos. E daí? Vocês serão apenas gentis um com o outro e se amarão mutuamente. Assim os outros apenas verão como uma afeição de irmãos. Até mesmo seu coração conservador não terá nenhuma objeção. Ouvindo Flendir, o grande mestre ficou ali parado, completamente imóvel como uma estátua. Após um longo tempo, uma sentença finalmente escapou da boca do grande mestre. Flendir, por que você não disse isso há muito tempo atrás? Deixando essas palavras para trás, o grande mestre rapidamente correu para longe, correndo na direção de Liu Erlon como se estivesse voando. Como resultado da sua velocidade, as lágrimas que ele deixou no ar formaram graciosos fios de água. Erlon. Erlon. Eu posso finalmente amá-la honestamente. Contanto que eu possa amá-la. Qual é a necessidade de demonstrar fisicamente? Amor espiritual já é o suficiente. Vendo o grande mestre voltando, a cara de Flendir exibiu um sorriso sincero. Xiao Gang. Seu idiota. Ficando juntos e estando em contato um com o outro todos os dias. Não me diga que você realmente conseguirá se segurar? Vendo o grande mestre freneticamente correndo até ela, Liu Erlon não pôde evitar ficar com o coração descompassado. O grande mestre correu até ficar diante de Liu Erlon, encarando os levemente perplexos e belos olhos de Liu Erlon. De repente ele ferozmente esticou seus braços e usou toda a sua força para abraçar Liu Erlon no seu peito. Erlon. Me desculpe. Apenas essas 3 palavras pareceram abrir os portões de uma represa de lágrimas. Liu Erlon apenas sentiu tudo diante dos seus olhos ficar embaçado e ela não conseguia usar nem um pouquinho do seu poder espiritual acima do 70º nível. Ela amoleceu completamente no abraço do grande mestre, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela já estava esperando há muito tempo por essas palavras. 20 anos. Assim como Flendir disse. Já havia se passado 20 anos. Como ela havia lidado com esses 20 anos? Mesmo que ela estivesse ainda mais forte na superfície, no final ela ainda era uma mulher. Que mulher não ansiava ser correspondida por seu amado? Que mulher não ansiava por sua felicidade? Talvez fosse porque essa felicidade realmente chegou muito repentinamente. Mas Liu Erlon apenas sentiu seu corpo flutuar como se ela estivesse num sonho. Como se tudo fosse imaginário. Flendir silenciosamente acenou com a mão para Zhao Wuji, Xiao Wu e os outros. Todos lentamente recuaram para o lado, deixando um amplo espaço para o grande mestre e Liu Erlon ficarem a sós, fora da formação venenosa. Por o tesouro imortal bela seda aromática ter desaparecido, as últimas bestas espirituais restantes também relutantemente partiram e, junto com o desaparecimento delas, os arredores ficaram quietos. Xiao Gang. Xiao Gang. Você sabe por quanto tempo eu estive esperando? Mais de 7.000 dias e noites. Você faz ideia de como eu consegui aguentar? Você realmente não vai escapar.
Você realmente quer ficar comigo? Liu Erlon ficou sem voz por causa do choro. Se inclinando sobre o ombro de grande mestre e balbuciando. O grande mestre assentiu nitidamente. Erlon. Me desculpe. Eu juro que daqui para frente eu não irei mais fugir dos nossos sentimentos. Mesmo que nós talvez não possamos nos tornar um casal normal. Eu definitivamente sempre permanecerei ao seu lado e a amarei. Imediatamente o grande mestre explicou a ideia da qual Flendir falou antes. Liu Erlon continuou apoiado em seu peito ouvindo silenciosamente à medida que ela ouvia o grande mestre falar sobre ter o amor de um marido e uma esposa. Mas sem o verdadeiro tempo de um casal. Ela entendeu. O grande mestre ainda não conseguia se livrar completamente daquela obstrução. Mas depois de esperar por tantos anos, com grande dificuldade fazendo o homem diante dela concordar em não fugir mais. Pelo menos ele havia concordado em ficar ao lado dela e amá-la. Por que ela o forçaria a fazer mais? Talvez fosse porque tomar Xiao como uma filha adotada havia grandemente influenciado as emoções de Liu Erlon. Mas agora no seu coração ela apenas sentiu que devia deixar a natureza seguir seu curso. Obedientemente nos braços do grande mestre. Primeiro estar com a pessoa que ela amava era o mais importante. Depois de uma hora, Juzukin havia absorvido o anel de espírito do tigre fantasma sem problemas e ela voltou junto com Daimubai. Parecia que sua aura havia ficado ainda mais fria. Seu semblante com um espírito um pouco heróico e ela também estava um pouco mais alta. Embora ela ainda não tivesse a altura de Xiao Wu, apenas olhando para a aparência externa, ela já parecia ter a graça de uma mulher adulta. A adição das propriedades do anel de espírito iriam sem dúvidas causar uma certa mudança no corpo do mestre dos espíritos. Embora os 7 demônios da Shurek ainda fossem muito jovens, eles ainda tinham pelo menos 3 anéis de espírito e a energia adicional dos anéis de espírito promoveu seu crescimento físico. As caras deles ainda possuíam a inocência da infância. Mas a aparência externa deles já era quase de adultos. Comparados a 1 ano atrás, todos pareciam ter crescido vários anos. Contanto que eles não contassem a ninguém. Talvez seria muito difícil para alguém imaginar que o mais novo dos 7 demônios da Shurek ainda não havia feito 14. A próxima a voltar foi Ninghongron e sua cara não estava tão pálida quanto a de Oscar. Anteriormente, quando Liu Erlon massacrou a besta unicórnio blindada, Oscar havia feito companhia a ela o tempo todo, cobrindo seus olhos e constantemente a confortando. Assim que Ninghongron começou a absorver o anel de espírito, Oscar teve que correr para o lado para vomitar. Depois de vomitar ele limpou a bagunça assustadora que Liu Erlon fez. Consequentemente, após Ninghongron absorver o anel de espírito, ela não havia visto nem um pouco da cena nauseante e sua condição estava muito melhor do que a de Oscar. Agora, dos 7 demônios da Shurek, apenas Tang-san ainda não havia retornado e todos silenciosamente esperaram dentro da formação venenosa. Liu Erlon se aninhou no peito do grande mestre e caiu no sono com os olhos fechados. Por 20 anos ela não havia dormido tão bem como agora. Vendo o sorriso contente que ela revelava enquanto dormia, o grande mestre sentiu um tipo de satisfação indescritível em seu coração. Flendir e Zalvuji se sentaram do outro lado, falando sobre alguma coisa em voz baixa. Vendo a atual aparência do grande mestre e de Liu Erlon, o coração de Flendir relaxou muito, sua cara revelando um sorriso difícil de esconder. Juzukin silenciosamente se sentou com Daimubai. Embora sua expressão ainda fosse fria, ela não se após a Daimubai se sentar praticamente colado a ela. A situação de Ninghongron e Oscar era quase a mesma. Apenas a expressão de Ninghongron era mais suave.
tomando a iniciativa em se apoiar no ombro de Oscar, conversando com ele com um sorriso em sua cara, julgando por seu sorriso excitado. O gordo havia consumido muito poder espiritual antes e se recostou sozinho numa grande árvore enquanto cultivava, condensando seu poder espiritual. Xiao não estava muito longe e apesar de que com a condição de seus ferimentos ela deveria fazer o máximo para harmonizar seu poder espiritual para se curar, ela não conseguia acalmar seu coração. Todos os outros já haviam voltado. Só faltava Tang San. Como ela poderia não ficar ansiosa? Se sentando e se inclinando para trás, ela constantemente orou silenciosamente por Tang San. E não apenas ela. Não importava a expressão na cara dos outros. No fundo de seus olhos havia certa preocupação. Embora o próprio Tang San houvesse dito que ele tinha certeza absoluta, a diferença do nível do anel de espírito realmente era muito grande. 2 horas se passaram e Xiao Wu disse a si mesma que absorver tal anel de espírito tão poderoso iria definitivamente levar tempo. 4 horas se passaram e Xiao Wu disse a si mesma que isso ainda demoraria um pouco. 6 horas se passaram e Xiao Wu constantemente disse a si mesma: se apresse. Se apresse. 8 horas se passaram e o céu gradualmente escureceu. Xiao Wu ficou parada ali, olhando para o distante pico da montanha onde Tang San havia desaparecido. Em seu coração ela constantemente gritava: Ge! Por que você ainda não voltou? 10 horas se passaram. A noite gradualmente avançou. Lágrimas constantemente escorriam dos olhos de Xiao Wu. Não parando, não importava quem viesse consolá-la. Agora no seu coração só havia um pensamento: Ge! Contanto que você possa voltar vivo. Mesmo que você não tenha nem um pouco de força. Mesmo que você se torne uma pessoa comum ou até mesmo deficiente. Eu ainda ficarei feliz. Contanto que você esteja vivo. Esperar por 10 horas era que tipo de tortura? Não apenas Xiao Wu. Os outros também ficaram temerosos. Se não fosse pelo grande mestre impedi-los, todos já teriam subido a montanha para dar uma olhada. A luz da lua iluminava o chão. A limpa luminosidade formando as longas sombras de todos do grupo da academia Shurek no chão. O coração de Xiao Wu também ficou gradualmente frio como o gelo e em desespero. A expectativa em seus olhos se transformando em quietude mortal. Nesse momento, de repente, um claro e ressoante longo silvo ecoou. No silêncio da noite, a energia naquele longo silvo era completamente clara. Como se um fusível tivesse sido acendido. Os 7 demônios da Shurek simultaneamente se levantaram. Uma explosiva excitação se acendeu freneticamente nos olhos de Xiao Wu, quase em desespero, e ela impulsivamente correu com toda a sua força na direção da montanha. Ge! Ge! Ela gritou. Sua voz já havia ficado rouca por causa do choro. Ela apenas queria ser a primeira a ver aquele homem destinado. Sim. Aquele longo silvo era de Tang San. No topo da montanha, a figura esguia de Tang San formou uma longa sombra sob a luz da luz. Ele não contou com as 8 lanças de aranha para descer a montanha. Ao invés disso, ele pulou alto. A grama azul prateada formando um guarda-chuva atrás dele enquanto ele caia do céu. 2 silhuetas. Uma caindo do céu. Outra escalando como se sua vida dependesse disso. Se aproximando sob o brilho daquela lua cheia. Próximos. Por fim, aquelas 2 silhuetas se encontraram a 1/3 da altura da montanha. Os dois se tornando um.
se abraçando com força ao lado da montanha. Observados pela lua brilhante. Tang San havia ficado mais alto e seus músculos também ficaram mais robustos. Aquele abraço quente era como um ninho perfeito e no momento que Xiao Wu se jogou no meio deles, ela já havia completamente perdido a consciência em satisfação. Embora Xiao Wu tivesse sido dosada com a salsicha de recuperação do Oscar e a folha dragão zoicia de Tang San, ela ainda não havia harmonizado sua respiração. 10 horas de amarga espera. Se ela não tivesse sido suportada por essa última convicção, ela já teria ficado incapaz de aguentar muito tempo antes. Finalmente vendo seu esperado Tang San voltar, o relaxamento do seu coração apertado finalmente fez seu corpo cair na inconsciência por pura autopreservação. Dobrando seus braços ao redor das finas pernas de Xiao Wu, Tang San a segurou firme. Embora Xiao Wu não tivesse tido tempo para dizer nada. Nesse momento, como ele poderia não entender o que Xiao Wu teve que aguentar? Nessa noite Tang San segurou Xiao Wu enquanto ela dormia. Dessa vez ele não apenas não fugiu de embaraçamento, mas, além disso, deixou Xiao Wu descansar em seu peito a noite toda. Nessa noite Tang San não dormiu. Sua mão do início a fim massageando a circulação sanguínea nas costas de Xiao Wu. Nessa noite ninguém foi incomodá-los. Assim como ninguém foi incomodar o grande mestre Liu Erlon. Para os 7 membros do grupo da Academia Shurek, essa noite não foi tranquila. Daquela noite em diante, os 7 demônios da Shurek realmente começaram a se tornar poderosos. Embora tivesse havido obstáculos, no final eles alcançaram o objetivo dessa vez. Cedo na manhã seguinte, depois de todos acordarem, Flender, talvez temeroso de novos galhos crescerem de velhos nós, apressou todos para deixar a floresta pôr do sol assim que possível. Como diretor, a maior responsabilidade claramente estava sobre os ombros de Flender. Deixando de lado vários dos 7 demônios da Shurek terem origens profundas, mesmo que eles não as tivessem. Como diretor ele ainda não queria ver nenhum deles sofrer qualquer ferimento nesse lugar perigoso. Todos já haviam obtido seus anéis de espírito. Então ele iria naturalmente ter urgência para partir imediatamente. Depois de ser tratada por Tang San durante a noite, Xiao Wu já havia se recuperado quase totalmente. Após acordar cedo ela não disse nada sobre os eventos da noite anterior. Mas seu olhar para Tang San exibia uma relutância ainda maior de se separarem. Pequeno San, qual é a sua 4ª habilidade espiritual? Deixe-nos ver. Enquanto saiam da floresta. Oscar bateu no ombro de Tang San com o seu próprio. Tang San sorriu levemente, dizendo: não é muita coisa. É mais ou menos a mesma habilidade que a aranha demônio do abismo usou ontem, com algumas variações. Você realmente quer ver? É claro. Você foi o primeiro de nós a ganhar um anel de espírito de 10.000 anos. Mostre-nos. O diálogo dele também atraiu a atenção dos outros. Não apenas os 7 demônios da Shurek, mas o grande mestre. Flender e os outros também queriam ver que tipo de habilidade espiritual Tang San havia recebido daquela aranha demônio do abismo. Certo. Os olhos de Tang San revelaram traços de um sorriso diabólico. Erguendo sua mão direita, luz azul escura emergia da palma da sua mão. Um filamento de grama azul prateada apareceu na palma de Tang San. Aparentemente, sua grossura não era muito diferente de antes. A única diferença era sua cor. A atual grama azul prateada tinha inesperadamente se tornando completamente preta, dando às pessoas um tipo de sensação sufocante.
Mas o mais chocante ainda eram aqueles 4 anéis de espírito aparecendo simultaneamente. 2 amarelos. Um roxo. Um preto. 2 de 100 anos. Um de 1000 anos. Um de 10.000 anos. 4 anéis de espírito circularam ao redor de Tan-san se movendo para cima e para baixo. Os anéis de espírito surgiram com uma pressão incorpórea que imediatamente fez Oscar recuar vários passos. Num instante aquele anel de espírito negro silenciosamente brilhou. Comparado com o estonteantemente belo anel de espírito de 1000 anos. A sensação que o anel de espírito de 10.000 anos passava era grave e reservada. Sem o menor aviso. 16 filamentos de grama azul prateadas negros de repente surgiram do chão ao redor de Oscar, se unindo acima de sua cabeça para formar uma gaiola. Como resultado de não formar nenhuma flutuação de energia, Oscar basicamente não teve nenhum pensamento de desviar e ainda somando a velocidade com a qual esses 16 filamentos de grama azul prateada apareceram. No momento em que ele reagiu a essa prisão de grama azul prateada, ela já estava forte como aço refinado. Essa é a minha 4ª habilidade espiritual. Nascida da prisão de teia de aranha da aranha demônio do abismo. Já que a minha gaiola usa grama azul prateada, eu a chamo de prisão azul prateada. Daemubai ergueu sua mão para bater naquela grama azul prateada negra, emitindo um sonoro clang. A maleável grama azul prateada inesperadamente havia se tornado sólida como aço sob o efeito da habilidade espiritual. Daemubai respirou fundo e liberou seu próprio espírito com um grande rugido. Luz branca emergindo de seu pulso direito. Poder espiritual condensado bombardeando um dos 16 filamentos de grama azul prateada. Com um som de pen. Aquele filamento de grama azul prateada imediatamente exibiu uma fina rachadura e com o golpe seguinte de Daemubai ele se despedaçou, se tornando uma fraca luz negra e desaparecendo. Maonjun franziu o senho. Isso parece bem ordinário. Aparentemente não é tão durável quanto a teia de aranha restringidora. Terceiro irmão. Isso é tudo que essa habilidade espiritual de 10.000 anos pode fazer? Você acha isso? A cara de Tang-san revelou um estranho sorriso. Luz negra mais uma vez surgiu ao redor dele em praticamente uma fração de segundo. Exceto por Xiao e ele. Luz negra apareceu embaixo até de Flender. De Liu Erlon. Do grande mestre e de Zhao Wuji. Em apenas um piscar de olhos. Outras 8 prisões azuis prateadas apareceram, prendendo todos dentro delas. Até mesmo poderes como Flender e Liu Erlon não conseguiam desviar quando encarados com a grama azul prateada negra de repente aparecendo sem nenhum aviso e foram instantemente presos. Flender não pôde evitar mudar sua expressão e involuntariamente gritou. É uma habilidade de controle de massas. Mas isso não é algo que um mestre dos espíritos do sistema controle abaixo do 50º nível possa possuir? A capacidade de controlar o campo de batalha com veneno que a mestre dos espíritos de veneno do Guian originalmente exibiu também podia ser chamada de uma habilidade de controle de massas. Mas compará-lo à prisão azul prateada de Tang-san usou era praticamente o mesmo que comparar os céus ao subterrâneo. O que era o verdadeiro controle de massas? Era deixar o oponente completamente sem chances de desvios, instantaneamente restringindo cada oponente. Isso podia ser chamado de controle de massas. Uma prisão azul prateada poderia não ser muita coisa quando o mestre dos espíritos do sistema ataque e poder do 40º alguma coisa nível como Daemubai podia contar com sua força para quebrá-la. Mas escapar da gaiola exigia tempo e esse tempo era o suficiente para os companheiros do mestre dos espíritos do sistema controle causarem uma grande
Quantidade de problemas. Ainda mais. Essa habilidade espiritual de 10.000 anos de Tang San era uma habilidade de controle de massas no verdadeiro sentido da expressão. Talvez seu poder não fosse tão incrível quanto o da teia de aranha restringidora e ela também não tinha a aderência e o poderoso veneno dela. Mas o poder espiritual consumido por cada prisão azul prateada era apenas 1/10 do consumido por cada teia de aranha restringidora. Tang San balançou sua mão direita e a luz do quarto anel de espírito desapareceu. Toda a grama azul prateada preta instantaneamente entrou no chão e desapareceu sem deixar rastros. Como se elas nunca tivessem estado ali antes. Na caça de bestas espirituais dessa vez. Aquele com a melhor recompensa sem dúvidas foi Tang San. Ele não apenas obteve essa habilidade de controle de massas ideal, mas ao mesmo tempo seu osso espiritual externo. As 8 lanças de aranha. Também obteve sua evolução ideal. Contando com um espírito de menor nível. Ele não apenas não ficou para trás de seus companheiros, mas sua força até mesmo se manteve um pouco à frente dos 7 demônios da Shurek. Agora o gordo também voltou a si mesmo. Terceiro irmão. Essa sua habilidade pode coordenar com a minha? Tang San sorriu. É claro que pode. A prisão azul prateada pode ser considerada uma habilidade de controle de primeiro movimento. Enquanto aquele seu golpe do céu da fênix sibilante contém uma habilidade de controle como movimento final. Contanto que elas possam ser usadas flexivelmente. Elas naturalmente poderão mostrar nosso mais forte poder de ataque. Flender disse de forma um pouco ponderativa. Eu acho que dar a eles a tarefa de se tornarem os campeões é um pouco fácil. Até como fundador da Academia Shurek eu sinto que o poder desse grupo de pequenos monstros é um pouco anormal. Liu Erlon deixou uma risada escapar. Dizendo. Qual é? Você está suspirando demais. Você ainda está se gabando de si mesmo? Flender fingiu irritação. Muito bem, Erlon. Eu ajudei você a realizar os seus desejos e você logo me responde desse jeito. Você tem sorte que o seu irmão mais velho é bom com você. Liu Elrond sorriu sem falar nada, abraçando com força o braço do grande mestre. Após obter a quarta habilidade espiritual, a força dos 7 demônios da Shurek havia mais uma vez dado um salto enorme. Tigre branco dos olhos cruéis da Emubai. Ancestral espiritual de batalha do sistema poder e ataque do 44º nível. 2 anéis de espírito amarelos e 2 roxos. Suas 4 habilidades espirituais eram: Barreira do Tigre Branco, Onda de Luz do Tigre Branco, Transformação do Tigre Branco, Vajra e Chuva de Meteoros do Tigre Branco, Monopólio da Salsicha Oscar. Ancestral espiritual ferramenta do sistema alimento do 41º nível. 2 anéis de espírito amarelos e 2 roxos. Suas 4 habilidades espirituais eram: Salsicha grande de recuperação, Salsicha pequena de desintoxicação, Salsicha cogumelo de voo rápido e Salsicha rosa estimulante. Azura de 1000 mãos Tang San. Ancestral espiritual de batalha do sistema controle do 41º nível. 1 anel de espírito preto, 1 roxo e 2 amarelos. Suas 4 habilidades espirituais eram: Amarrar, Parasita, Teia de aranha restringidora e prisão azul prateada. Fênix de fogo cruel Maonjon. Ancestral espiritual de batalha do sistema ataque e poder do 41º nível. 2 anéis de espírito amarelos e 2 roxos. Suas 4 habilidades espirituais eram: Jato de fogo da Fênix, Banho de fogo da Fênix, Ascensão da Fênix e golpe do céu da Fênix sibilante. Coelho de ossos macios Xiao Wu. Anciã espiritual do sistema batalha do 37º nível.
2 anéis de espírito amarelos e um roxo. Suas 3 habilidades espirituais eram: Arco de cintura, Confusão demoníaca e teleporte. Porcelana dos 7 tesouros Lindhongron. Ancestral espiritual, ferramenta do sistema auxiliar do 41º nível. 2 anéis de espírito amarelos e 2 roxos. Suas 4 habilidades espirituais eram: Amplificação de força, Amplificação de agilidade, Amplificação de poder espiritual e Amplificação de defesa. Civeta infernal Juzukin. Ancestral espiritual do sistema ataque e agilidade do 41º nível. 2 anéis de espírito amarelos e 2 roxos. Suas 4 habilidades espirituais eram: Estocada infernal, 100 garras infernais, Decapitação infernal e o Doppelganger das sombras infernal. Exceto por Xiao Wu. Os outros 6 haviam ultrapassado completamente a barreira do 40º nível. Daimubai havia até mesmo alcançado aterrorizantes 44 níveis de poder espiritual na idade de 17. Não houve nenhum acidente na viagem de volta e o grupo de 11 voltou à Academia Shurek sem problemas. Agora faltavam apenas 5 dias até o início das preliminares da competição continental de Academias de Mestres dos Espíritos Avançadas. O grande mestre deu aos 7 demônios da Shurek um dia de descanso e cedo na manhã seguinte os fez se reunir na floresta atrás do bloco de salas de aula para o treinamento final deles. O que era digno de nota era que, para prevenir que os 7 demônios da Shurek não tivessem pessoas suficientes devido a ferimentos nas batalhas futuras, Tai Long, que estava no 38º nível e tinha o espírito orangotango vigoroso, foi temporariamente recrutado para o time. Outros que foram recrutados como membros reserva do time dos 7 demônios da Shurek eram os mestres dos espíritos do 35º nível da sala avançada. Os 3 outros recrutas além de Tai Long eram: Ancião espiritual de batalha do sistema ataque e poder do 35º nível, Huang Yuan. Homem. Espírito. Lobo solitário. Anéis de espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Ancião espiritual de batalha do sistema ataque e agilidade do 35º nível, Jingling. Homem. Espírito. Esqueleto. Anéis de espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Anciã espiritual, ferramenta do sistema de cura do 35º nível, Jianju. Mulher. Espírito. Cetro de cura. Anéis de espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Antes dos 7 demônios da Shurek chegarem. Ou talvez antes da academia se tornar Academia Shurek. Tai Long e esses 3 eram parte da força principal para a competição continental de academias de mestres dos espíritos avançadas, educados pela própria Liu Erlon, a elite da academia. Se não fosse por esse campeonato, com a capacidade deles, eles já teriam se formado há muito tempo. Quanto a ser os substitutos dos 7 demônios da Shurek, nenhum deles tinha qualquer reclamação. Após ver Tang San destruindo o rei espiritual do tipo força do 58º nível Tainu, quem teria qualquer reclamação sobre eles? Embora a mais nova dos 4, Jianju, já tivesse 19. O grande mestre Flender e Liu Erlon, após discutir, recrutaram esses 4 para o time da academia. O plano deles era simples: alternar os 7 demônios da Shurek de vez em quando nas batalhas mais fáceis para diminuir a exaustão deles. A competição de academias de mestres dos espíritos avançadas não era apenas uma luta entre academias de mestres dos espíritos. Era um evento importante em todo o mundo dos mestres dos espíritos.
Das preliminares à fase de promoção até a fase final. Seriam 3 meses no total. Nesse longo período de tempo, quem poderia dizer que os 7 demônios da Shurek não iriam acidentalmente se machucar e perder a habilidade de continuar? Por ser preciso ter pelo menos 7 mestres dos espíritos cooperando. A cada disputa a academia precisava enviar pelo menos 7 pessoas. Ter algumas mãos a mais era essencial. Sentem-se todos. O grande mestre balançou sua mão, gesticulando que todos deviam se sentar onde eles estavam. Possivelmente por causa da resolução do seu dilema. A cara do grande mestre estava mais corada do que o normal. Os 7 demônios da Shurek e os 4 substitutos todos se sentaram num círculo ao redor do grande mestre, silenciosamente ouvindo a explicação dele. Em mais alguns dias a competição continental de academias de mestres dos espíritos avançadas irá começar. Eu vou lhes contar as regras hoje. Enquanto falava, ele chutou a bunda do sonolento Maonjum. Ele não olhou para ele e continuou. Não quero objeções. Regras são regras e elas podem ser exploradas para nossa vantagem. Força é importante na competição. Mas vocês também precisam entender claramente as regras. Senão é bem possível que os outros as usem contra vocês. Depois de ser chutado pelo grande mestre, o gordo mostrou a língua e não se atreveu a continuar negligente. Seus pequenos olhos brilharam assim que ele viu Jianju do lado oposto dele. Jianju, 19 anos. Era um pouco mais velha do que os 7 demônios da Shurek. 1,60 m de altura. Seu cabelo castanho era sem igual. Um olhar suave. Embora não fosse tão atraente quanto Juzukin. Xiao Weining Hongron. Ela ainda definitivamente era uma beldade. O que mais atraiu a atenção do gordo era o seu corpo maduro. Tudo que devia ser arredondado não era plano. O gordo não havia percebido antes. Mas agora ele instantaneamente ficou com problemas para ficar sentado. Embora ele havia resolvido os seus problemas com um fogo cruel. Ele já havia estado em Broteis e estava completamente ciente dos pássaros e das abelhas. Ele sabia mais disso até do que alguns adultos. Ainda assim, dos 7 demônios da Shurek, ele era o único que estava sozinho. O resto eram todos casais. Então como o gordo poderia não ficar com inveja? Jianju naturalmente percebeu Maonjum olhando para ela. Ela piscou seus olhos e sorriu amavelmente, examinando o único dos 7 demônios da Shurek com um físico anormal. Os estudantes da academia não tiveram muito tempo com os 7 demônios da Shurek. Então nos olhos de Jianju, o Maonjum de 14 anos era apenas um irmão mais novo gordinho com uma fofa cabeça e orelhas grandes. Como ela poderia saber que a mente do gordo estava cheia de pensamentos vulgares? O grande mestre continuou. A competição continental de academias de mestres dos espíritos avançadas é financiada pelas famílias reais dos impérios Céu-Do e Estrela-Lu, assistidos pelo Hall dos Espíritos. Essa é a maior luta espiritual e os participantes são apenas mais fracos do que a elite selecionada pelo Hall dos Espíritos. Nas regras, há algumas que ainda precisam ser obedecidas. Primeiro de tudo, todos os participantes precisam ter menos do que 25 e todos os times devem garantir que haja 7 participantes em todas as disputas. Segundo, as disputas são apenas interações amigáveis. Então tentem evitar machucar ou ferir permanentemente seus oponentes. Mortes com certeza não são permitidas e se isso acontecer, a escola não apenas terá que pagar pelas perdas, mas também definitivamente será desqualificada. Grande mestre, pode não ser uma boa ideia me pôr para competir então. Daimubai levantou sua mão para interromper o grande mestre.
Habilidades espirituais não têm olhos. E se eu acidentalmente matar alguém? Se os dois lados tiverem forças similares, lutar com todo o meu poder definitivamente irá causar acidentes. O grande mestre olhou na direção de Daimubai e disse solenemente: o que você disse está certo. Mas você precisa saber que a razão pela qual os dois impérios estão financiando essa competição não é para as escolas lutarem por vitória, mas sim para identificar as pessoas mais talentosas para recrutá-las, incluindo o palácio espiritual e os reinos dentro dos dois impérios. Todos têm pensamentos semelhantes. Aqueles que poder representar as academias de mestres dos espíritos avançadas são todas pessoas de talentos extraordinários, assim como o futuro do mundo dos mestres dos espíritos. Cultivar um mestre dos espíritos é bem difícil e a quantidade de mestre dos espíritos em todo o continente nunca foi maior do que 1 milhão. Proibir a matança pode ser uma restrição, mas também é uma proteção para vocês crianças. Na minha perspectiva, essa regra está muito correta. Daimubai ainda desaprovava a regra. Embora ele não gostasse de matar, ele odiava ainda mais a sensação de restrição enquanto ele lutava. O grande mestre continuou: além dessas duas regras estritas, as outras são as regras padrões. Tudo é baseado em justiça. Por exemplo, durante a luta, não se pode usar comida ou remédios criados por mestres dos espíritos não participantes. Apenas mestres dos espíritos do sistema alimento ou cura na arena podem suprir seus colegas de times. Em outras palavras, se vocês querem obter suprimentos no ringue, então um mestre dos espíritos do tipo suporte deve ser levado para a luta. Isso é para prevenir que times com mestres dos espíritos do sistema alimento trapaceiem. Além disso, vocês não podem usar nenhuma arma além dos seus próprios espíritos. Por causa disso, Tan-san, as armas ocultas que você faz não podem ser usadas nessa competição. Você deve se lembrar disso. Senão nós seremos instantaneamente desqualificados. Chegando nesse ponto, o grande mestre fez uma pausa. As regras principais são essas. Se mais alguma coisa precisar ser mencionada, eu vou lhes falar durante a competição. Agora vamos falar sobre o sistema dessa competição. Enquanto ele falava, o grande mestre tirou uma vara de madeira que ele havia preparado e desenhou 2 círculos conectados no chão. Esses 2 círculos representam os 2 impérios. Ele então desenhou um pequeno círculo que tocava os 2 círculos maiores. Esse representa o palácio espiritual. Dentro dos 2 impérios, há quase 100 academias de mestres dos espíritos avançadas. Cada academia tem a chance de participar e as 2 academias de mestres dos espíritos avançadas oficiais dos 2 impérios têm 2 vagas. Por exemplo, o Império Celdou tem a Academia Imperial Celdou. Esses 2 times oficiais serão divididos entre um time principal e um time secundário. O time principal irá avançar para a fase final instantaneamente, o que é uma garantia para as 2 famílias reais. O time secundário estará com todos os outros, participando nas preliminares. O grande mestre então desenhou alguns círculos dentro dos 2 círculos maiores. As preliminares são dívidas por áreas, dentro das fronteiras do Império Celdou, com a cidade Celdou como centro. Todos que não pertencem a um reino ou ducado irão vir nessa área para as preliminares. Todas as academias dos reinos e ducados irão disputar de acordo com sua localização. O Império Celdou tem 4 reinos e um ducado. Em outras palavras, contanto com a área Celdou, haverá 6 preliminares, além do time que já está na final. Essas 6 áreas estarão lutando por 15 vagas.
Por a nossa área ter muitas academias e também por estar diretamente subordinada ao Império. Haverá 5 vagas para nós disputarmos. Todas as outras áreas têm 2 vagas. No Império Estrela-Lua isso funciona basicamente da mesma forma que aqui no Império Céu-Dou. O que significa que durante as preliminares, a quantidade de times que irá para o próximo estágio será de 30. Esses 30 times irão todos participar da final. Mas antes de participar, haverá um estágio de promoção. Esse estágio de promoção é um ranking dos 30 times para decidir a ordem das lutas na final.